O Sol sempre esteve ali, todos os dias no mesmo lugar, iluminando, aquecendo, sustentando a vida na Terra. Desde que o ser humano começou a observar o céu, ele foi visto como algo estável, silencioso, quase eterno. Mas essa ideia de silêncio não é verdadeira. Por muito tempo, acreditamos que o espaço fosse completamente mudo. Um vazio absoluto onde nenhum som poderia existir. E de fato, se você estivesse flutuando no espaço, não ouviria nada. Nenhuma explosão, nenhum impacto, nenhuma vibração. Mas isso não significa que o Sol seja silencioso. Na realidade, o Sol produz sons constantemente. Sons profundos, complexos, repetitivos. Sons que não foram feitos para ouvidos humanos. Sons que revelam o que acontece dentro de uma estrela viva. E quando os cientistas finalmente conseguiram ouvir o Sol, perceberam algo inquietante. O Sol vibra. Ele pulsa. Ele ressoa como um gigantesco instrumento cósmico. Essas vibrações atravessam o plasma solar, sobem até a superfície e voltam para o interior, criando padrões que se repetem por horas, dias, anos. É como se o Sol estivesse tocando uma música lenta e constante, uma música que existe há bilhões de anos. Mas o mais estranho é que essas vibrações mudam. Elas mudam de ritmo, mudam de intensidade, mudam de frequência. E cada mudança revela algo diferente sobre o coração da estrela que mantém a Terra viva. Para entender o som do Sol, precisamos primeiro entender como o som realmente funciona. Som é vibração. É o movimento de partículas transmitindo energia de um ponto a outro. Na Terra, o som se propaga pelo ar, pela água, por sólidos. No espaço, onde não há ar, o som não viaja da forma tradicional. Mas dentro do Sol, a história é outra. O Sol não é sólido, ele não é líquido. Ele é plasma, um estado da matéria tão energético que os átomos se quebram, liberando elétrons livres. Esse plasma está em movimento constante, subindo, descendo, colidindo, girando. Esses movimentos criam ondas de pressão, ondas que se comportam como som. Os cientistas chamam isso de helioseismologia. É a ciência que estuda as ondas sísmicas do Sol, da mesma forma que usamos terremotos para estudar o interior da Terra. Cada vibração solar carrega informação. Ela revela a temperatura interna, a densidade, a velocidade de rotação e até a idade aproximada do Sol. Mas ouvir essas vibrações não foi simples. Por décadas, telescópios observavam pequenas variações na superfície solar. Oscilações quase imperceptíveis. A superfície do Sol sobe e desce alguns metros a cada poucos minutos. Parece pouco, mas em uma estrela com mais de 1 milhão de quilômetros de diâmetro, isso é gigantesco. Essas oscilações seguem padrões, e padrões podem ser transformados em dados. Dados podem ser convertidos em frequências. Frequências podem ser transformadas em som. Quando os cientistas fizeram isso pela primeira vez, o resultado foi perturbador. O som do Sol não é agudo, não é rápido, ele é grave. Extremamente grave. Tão grave que o ouvido humano não consegue perceber naturalmente. Para torná-lo audível, foi necessário acelerar essas vibrações milhares de vezes. E quando isso foi feito, surgiu um som profundo, quase como um eco distante. Um ruído pulsante, contínuo, vivo. Não era um som caótico, era organizado, ritmado, hipnótico. Esse som que você ouviu não é ficção, não é efeito sonoro, não é trilha criada em estúdio. Ele vem de uma estrela real, a 150 milhões de quilômetros da Terra. E isso muda completamente a forma como enxergamos o Sol, porque agora sabemos que ele não é apenas uma bola de fogo parada no espaço. Ele é um sistema dinâmico e instável, em constante transformação. O Sol gira, mais rápido no Equador, mais devagar nos polos. Isso faz com que seu campo magnético se torça, se estique, se quebre.
Quando esse campo magnético se reorganiza, libera quantidades absurdas de energia. É isso que gera manchas solares, ejeções de massa coronal e explosões solares. E adivinha? Todas essas atividades alteram o som do Sol. Quando o Sol está mais ativo, suas vibrações mudam. O tom da estrela se transforma. É como se a música ficasse mais intensa, mais acelerada. Os cientistas conseguem prever ciclos solares analisando essas mudanças sonoras. O Sol segue um ciclo de aproximadamente 11 anos, alternando entre períodos calmos e períodos extremamente violentos. E durante os períodos mais intensos, o som do Sol se torna mais irregular. Mas existe algo ainda mais inquietante. Algumas frequências detectadas não se encaixam perfeitamente nos modelos teóricos. Elas aparecem, desaparecem e retornam sem uma explicação completa. Não é que os cientistas acreditem que haja algo consciente ali, mas eles admitem que ainda não entendemos totalmente o que acontece dentro do Sol. Estamos ouvindo apenas a superfície sonora de algo muito mais profundo. O núcleo do Sol é um lugar impossível. Temperaturas acima de 15 milhões de graus. Pressão inimaginável. Reações nucleares acontecendo sem parar, fundindo hidrogênio em hélio, liberando energia suficiente para manter a vida na Terra. E tudo isso gera vibração. Cada reação nuclear cria pequenas ondas. Trilhões delas colidindo, se sobrepondo, criando um ruído constante que nunca cessa. O Sol nunca dorme, nunca silencia. Mesmo agora, enquanto você assiste a este vídeo, ele está vibrando. E a Terra está mergulhada nesse campo de energia sonora, mesmo sem ouvir. Alguns pesquisadores levantaram hipóteses curiosas. Eles se perguntam se essas vibrações solares podem influenciar, de alguma forma, o comportamento do espaço ao redor. O vento solar, a magnetosfera da Terra, até mesmo comunicações e sistemas elétricos. Sabemos que tempestades solares já causaram apagões, falhas em satélites e colapsos em redes de energia. Mas o som é o aviso silencioso antes do caos. Ao analisar essas vibrações, conseguimos detectar mudanças internas no Sol antes que elas se manifestem como explosões visíveis. É como ouvir o estalo antes da quebra. E quando aceleramos novamente esses dados, o som muda. Esse segundo trecho representa uma fase diferente da atividade solar. O mesmo Sol, a mesma estrela, mas em outro estado. Isso prova algo fundamental. O Sol não é constante, ele evolui, ele envelhece, ele muda. E um dia ele vai morrer. Daqui a cerca de 5 bilhões de anos, o Sol deixará de vibrar como vibra hoje. Suas reações nucleares vão diminuir. Ele se expandirá, engolindo os planetas internos. Sua música final será lenta, instável, até o silêncio definitivo. Mas até lá, continuaremos ouvindo seus batimentos cósmicos. Visto da Terra, parece apenas uma estrela simpática, brilhante e calma. Mas na realidade é uma esfera violenta e ativa de plasma inimaginavelmente quente. O Sol produz trilhões de vezes mais energia do que todas as usinas nucleares da Terra, todos os anos. Não só isso, mas a nossa estrela